filho de milionário afogado, a incrível heroína oculta que mudou tudo em 5 segundos. A mansão em Angra dos Reis brilhava sob a luz da lua, mas dentro dela, Lucas sentia o peso da solidão. As festas glamourosas, cheias de sorrisos e música alta, não preenchiam o vazio deixado pela ausência do pai, um empresário poderoso que sempre parecia mais preocupado com seus negócios do que com seu próprio filho. Daniel, o pai, mal tinha tempo para um jantar de verdade, quanto mais para momentos mais significativos. O que sobrava para Lucas eram excessos. Nas baladas, ele brilhava afinal, era o filho do milionário, mas por trás da máscara de alegria, a solidão se tornava cada vez mais sufocante. Naquela noite, após uma discussão acalorada, Lucas decidiu sair da festa e ir à praia. Ele precisava de ar, precisava respirar. O som das ondas quebrando na areia parecia prometer alívio, mas essa promessa foi interrompida quando ele viu seu pai lutando contra a correnteza, tentando salvar um amigo que se afogava. O coração de Lucas disparou. O herói que ele sempre sonhou em ter não era um herói, mas um homem afogado em seu próprio ego. Gritos ecoavam ao redor, a cena era caótica e desespero pairava no ar. Nesse momento dramático, Ana, uma instrutora de natação que estava por perto, se tornou a luz no meio da escuridão. Com determinação e coragem, ela mergulhou nas águas revoltas. A cena era como tirar o fôlego, a forma como se movia, a convicção estampada em seu rosto. Lucas observou tudo em silêncio, sentindo o coração se apertar. Ana mergulhou e, rapidamente, tornou-se o símbolo da esperança. Enquanto o amigo de seu pai era puxado para a segurança, Lucas percebeu que as verdadeiras heroínas não usam capas, elas usam coragem. A presença de Ana transformou tudo. Seu olhar gentil e palavras sinceras começaram a desfazer os nós de angústia que Lucas carregava. Ele começou a questionar se deveria mesmo viver em um mundo de glórias vazias, repleto de rótulos e aparências. Conversas com Ana se tornaram momentos de reflexão. Ela compartilhava histórias de superação de sua vida humilde, e cada palavra mexia com as estruturas emocionais de Lucas. A verdade que ela trazia, o amor, as conexões, isso sim era o que importava. A conexão entre eles cresceu, mas junto com ela, surgiu um dilema: seguir o legado superficial de seu pai ou buscar uma identidade verdadeira. Lucas sentia-se perdido entre o glamour que sempre conhecera e a autenticidade que Ana representava. Era uma luta interna exaustiva, dolorosa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante uma cerimônia de aniversário extravagante organizada por seu pai, Lucas sentiu as esperanças tomando conta dele, mas a pressão aumentava. Ele se via paralisado. Todos os olhares estavam nele. O momento que poderia ser libertador se tornava um peso insuportável. Ana, na plateia, era sua âncora. Ele olhou para ela e viu determinação em seu olhar. Mas a grande pergunta ressoava em sua mente: teria coragem para reivindicar sua própria história e finalmente se libertar das amarras da expectativa? E, enquanto a música tocava, Lucas percebeu que aquela escolha poderia mudar tudo para sempre. A música começou a diminuir, e Lucas sentiu o tempo desacelerar. O salão estava iluminado, mas ele só conseguia ver Ana. A conexão entre eles era intensa, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Podia sentir seu coração batendo descompassado, um tumulto de emoção que o fazia querer gritar e correr ao mesmo tempo. A única coisa em que conseguia pensar era: o que realmente importa, Lucas? O que você quer para si? Ele olhou ao redor. Os sorrisos das pessoas eram forçados, mais preocupadas em mostrar status do que em celebrar a vida. O peso do reconhecimento como filho de Daniel sempre o seguirá como uma sombra. Mas, de repente, ele começou a questionar essa sombra. E se ele não quisesse mais ela? E se a sua verdade estivesse em outro lugar,
ao lado da menina que enfrentou a tempestade sem pensar duas vezes, sustentou o olhar em Ana. Os olhos dela brilhavam e refletiam esperança, um convite para que ele se libertasse. Aquelas festas, aqueles flashes dos fotógrafos, tudo parecia tão distante agora. Algo dentro dele começou a quebrar. Feliz aniversário, filho! Gritou seu pai do outro lado da sala, puxando Lucas de volta para a realidade. Aquele momento, humilde e vulnerável, parecia algo que ele nunca teve. Ele sentia o mau cheiro da superficialidade, mas não sabia como se desvencilhar dela. Enquanto Daniel fazia seus brindes, Lucas percebeu que, por trás de todo aquele sucesso, havia o vazio da falta de autenticidade. Um rancor que havia crescido silenciosamente. Ana sorriu para ele, e aquele sorriso parecia um farol em meio à neblina. De algum modo, naquele breve instante, toda a estrutura do que ele conhecia se desmoronava. O desejo de se adequar e fazer seu pai feliz lutava contra a necessidade de se afirmar como seu próprio ser. O que de fato desejava ele? O que faria seu coração vibrar? A festa progredia enquanto ele lutava internamente. Ele lembrou-se das histórias de Ana, como ela superava desafios, como sua vida, apesar de simples, era repleta de significados. Não era o que ele costumava ver, mas era real. A verdade a deixava bonita. A verdade precisava ser vivida. E ele queria essa verdade. Os aplausos ecoavam e Lucas percebeu que todos estavam esperando por uma palavra dele. A pressão aumentava, mas a sensação de libertação começava a tomar conta. Com um movimento quase imperceptível, ele abriu a boca. Mas a voz não saia. Lucas, essa é a sua hora. Ele fez um esforço, mas as palavras simplesmente não vinham. Um nó se formava em sua garganta, e sua respiração se tornava mais rápida. Com os olhos fixos em Ana, ele finalmente decidiu. Eu não quero mais isso, murmurou, ainda sem coragem para encarregar os olhares ao redor. Mas assim que a frase saiu, sentiu um peso sendo retirado de suas costas. Era como se ele tivesse dado o primeiro passo em direção à liberdade. Enquanto as vozes na sala se misturavam em murmúrios, ele percebeu que a decisão estava apenas começando. O olhar de Ana estava cheio de incentivo, e ele sentiu que poderia mais. De alguma forma, a voz dele aumentou, e desta vez ele conseguiu falar: eu quero ser eu mesmo. O salão silenciou. O tempo parou e todos os olhares se fixaram nele. A tensão era palpável e, por um momento, parecia que o mundo inteiro estava esperando sua próxima ação. Mas a vida não é feita apenas de palavras. É nas atitudes que as verdadeiras mudanças acontecem. E, enquanto a coragem pulsava em seu peito, Lucas soube que era hora de se levantar e agir. O que ele não esperava era que esse movimento falaria mais alto do que as palavras que não soubesse pronunciar. E então, sem olhar para trás, ele se virou e caminhou na direção de Ana, pronto para descobrir não só quem ele era, mas quem ele poderia se tornar. A festa e a expectativa de todos se desvaneciam enquanto novos desafios e promessas aguardavam na escuridão à frente. Mas o que aconteceria quando ele finalmente se confrontasse com seu pai? A verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava pesado quando Lucas se virou, sua determinação pulsando como um tambor em seu peito. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria não apenas o curso da festa, mas toda a sua vida. Cada passo em direção a Ana carregava a expectativa de um novo começo, uma nova narrativa que ele decide escrever para si mesmo. Ana o aguardava, seus olhos transmitindo compreensão e uma força que Lucas ainda não compreendia totalmente. No entanto, a conexão entre eles era palpável. Ele quase podia ouvir os resquícios de sua antiga vida chorando enquanto se afastava com cada movimento. A música baixou e os murmúrios se tornaram um pano de fundo distante, como se o universo estivesse se alinhando para ouvir o que ele tinha a dizer. Oi, Lucas começou, sua voz quase um sussurro, mas ao mesmo tempo cheia de um peso que ele nunca havia sentido antes. Ana sorriu, e essa pequena ação parecia lançar um feitiço sobre ele, aquecendo suas inseguranças e ansiedades. Oi, ela respondeu, como se estivesse em uma bolha que os isolava do resto do mundo. Você parece diferente. Eu me sinto diferente. Ele abaixou a cabeça, em um gesto de vulnerabilidade. Cansado de viver para agradar os outros.
Eu quero ser eu, Ana. Eu só não sei como. Ela se aproximou, mas não invadiu seu espaço. Uma jornada começa com um passo. Às vezes, o que você precisa fazer é simplesmente dar aquele primeiro passo. Lucas engoliu em seco, sentindo a intensidade de suas palavras. Era inspirador, mas também aterrador. E se eu não souber para onde ir? E se eu não for bom o suficiente? Ana balançou a cabeça. Não se preocupe com isso. O que importa é que você esteja seguindo seu coração. E eu estarei aqui, pronto para te ajudar. A simplicidade de suas palavras atingiu Lucas com a força de um soco. Ele não estava sozinho, nunca esteve. No fundo, a epifania que se formava em sua mente era clara: a aceitação não se tratava de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Obrigado, ele murmurou, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Mas o momento foi abruptamente interrompido por um grito cortante. Lucas! Onde você está indo? Era Daniel, seu pai, com um olhar de desapontamento que poderia derreter gelo. A presença dele se destacou como um maremoto entre os dois jovens. Todos na sala pareciam se lembrar da hierarquia, da expectativa. Você está desperdiçando o seu aniversário. Os flashes dos fotógrafos voltaram a iluminar o ambiente, e Lucas se sentiu acossado novamente pela sombra familiar da pressão. Mas naquele momento, ele se lembrou do que havia decidido. O peso nas suas costas havia se tornado mais leve. Ele não estava mais disposto a se deixar levar por críticas ou desapontamentos. Pai, disse, a voz firme, ganhando mais confiança. Eu não sou um projeto a ser gerenciado. Estou tentando encontrar meu próprio caminho. Daniel parecia surpreso, mas logo essa surpresa deu lugar à raiva. Isso é ridículo. Você vai deixar essa garotinha te influenciar? Você é um Argriaves. Deveria se comportar como tal. A chama do conflito começou a arder em Lucas. Uma parte dele queria ceder, recuar, se esconder como sempre fizera. Mas a outra parte, a que tinha começado a emergir, exigia liberdade. Não estou deixando ninguém me influenciar. Eu quero ser chamado pelo meu nome, não pelo sobrenome que carrego. Ana observava a cena com a intensidade de uma testemunha silenciosa. Lucas sentiu seu olhar, uma âncora na tempestade emocional que o envolvia. A tensão era como um fio prestes a arrebentar. O que mais ele teria que confrontar? O que mais lhe seria exigido? E, mais importante, quem ele realmente era em meio a tudo isso? Você vai se arrepender disso, disse Daniel, sua voz agora um eco distante, como se estivesse perdendo o controle sobre tudo ao seu redor. Ou talvez eu finalmente venha a descobrir quem eu sou, Lucas respondeu, cada palavra se fortalecendo em sua determinação. E assim, enquanto o público em volta começava a murmurar e compartilhar olhares de espanto, uma pergunta pairava no ar: será que Lucas estava disposto a enfrentar não apenas seu pai, mas também todos os estigmas que o vinham junto? E o mais importante, até onde ele estava preparado para ir para lutar por sua verdadeira essência? A sala estava em silêncio, as pessoas pararam de dançar, os sorrisos congelaram e as vozes murmurantes se calaram diante daquela troca intensa. Lucas sentia uma tempestade dentro de si, uma mistura de pavor e esperança. Ele podia sentir o olhar de todos sobre ele, como se esperassem por uma resolução, mas ali, naquele momento, a única luta que realmente importava era a sua. Estamos em uma festa, Lucas. Daniel disparou, a frustração tornando sua voz mais agonizante. Você não vai arruinar tudo em nome de uma rebeldia sem sentido. Lucas respirou fundo, ignorando as palavras do pai que pareciam ecoar como um mantra da velha vida. Ele se virou para Ana, seus olhos preenchidos com um apoio silencioso que lhe deu coragem. Ele sabia que era hora de agir, mais do que nunca. Não é rebeldia, pai, ele retrucou, cada palavra ardendo em sua garganta. É sobre ser verdadeiro. Eu não posso continuar vivendo para corresponder às suas expectativas. Os murmúrios começaram de novo, agora uma mistura de choque e curiosidade. Algumas pessoas cochichavam, outras tiravam fotos. O coração de Lucas acelerou, mas em vez de recuar, ele sentiu que essa era a sua chance de libertação.
Olha ao nosso redor, continuou ele, agora mais calmo, mais firme como aço. Você acha que só porque temos dinheiro e status, tudo tem que ser desse jeito? Eu não sou um troféu que você pode exibir. A expressão de Daniel se transformou, uma mistura confusa de raiva e medo. Para Lucas, a defesa não era apenas contra seu pai, mas contra os padrões que sempre foram impostos a ele. Um espaço de poder estava sendo moldado, como se a festa tivesse virado um campo de batalha. Você está indo longe demais. E se eu decidir cortar todos os laços? Daniel ameaçou, a voz trêmula, a fúria transbordando. Lucas olhou ao redor, percebendo que muitas pessoas o apoiavam em seus olhares. Pode fazer isso se quiser, mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. E não vou mais ser um prisioneiro disso. Ana deu um passo à frente, o coração na boca. Daniel, isso não é sobre você. É sobre o Lucas. Deixe-o ser quem ele realmente é. Algo que parecia crispante no ar se transformou em um silêncio impressionante. O olhar de Daniel se fixou nos dois, uma batalha de gerações, de sonhos não realizados e de esperanças sufocadas. Você não vai se livrar de mim tão fácil, ele disse, sua voz agora mais baixa e cheia de um peso inesperado. Você é parte da minha vida, da minha imagem. Se você se afasta, isso terá consequências. E a resposta de Lucas foi imediata, como se um novo entendimento tivesse nascido. As consequências de viver uma vida que não é minha já estão sendo sentidas há muito tempo. Não posso mais ignorar isso pelo conforto que você oferece. O impacto das palavras reverberou na sala. Os convidados, que antes estavam apenas observando, começaram a murmurar de novo, agora com interjeições de apoio e curiosidade. Ana sorriu para Lucas, um sorriso de esperança que iluminou a tensão. Ela sabia que esse era o verdadeiro começo, mas ainda havia muito pela frente. Enquanto alguns começaram a aplaudir, a expressão de Daniel se tornou mais sombria. Lucas percebeu que a reação dele poderia ser mais perigosa do que parecia. Os olhos do pai se afunilavam em uma fúria controlada, como se ele estivesse a ponto de explodir. Então você prefere seguir essa garota? Daniel disparou, cada palavra cortando o ar. Prepare-se para as consequências. O coração de Lucas disparou. O que ele realmente significava com isso? E o que aconteceria quando a festa acabasse e as portas se fechassem? Ele sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma centelha de determinação. Havia um mundo inteiro lá fora e, com Ana ao seu lado, ele percebeu que estava mais preparado do que jamais imaginara. A música começou a tocar suavemente novamente, mas agora soava como um novo hino de libertação. Lucas olhou para Ana, sentindo uma onda de gratidão, mas a ansiedade ainda pairava. Ele não podia evitar. O futuro dele ainda se mostrava nebuloso, cheio de conflitos e desafios. Vamos sair daqui, ele murmurou para Ana, já sentindo que aquele era seu próximo passo crucial. Ela sentiu, seus olhos brilhando de apoio e compreensão. Juntos, eles se voltaram para a porta, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir, e Lucas sabia que essa era apenas a primeira das muitas batalhas que ainda enfrentaria. O que mais ele teria que enfrentar para conquistar sua liberdade? E se Daniel não parasse por ali? Lucas empurrou a porta com um misto de ansiedade e alívio, como se estivesse rompendo uma barreira invisível que o mantinha preso. O ar fresco da noite encontrou seu rosto, mordendo levemente, lembrando de que havia vida além das sombras da festa. Ele e Ana caminharam lado a lado, o silêncio entre eles carregado de sentimentos não ditos. Você acreditou que ele iria te deixar sair assim tão fácil? Ana perguntou, sua voz suave, mas firme, enquanto eles se afastavam do tumulto. Ele nunca deixou nada fácil, Lucas respondeu, sua mente ainda girando com as palavras que trocara. Mas hoje foi diferente. Eu senti que tinha apoio. Que não estou sozinho. A cada passo, a confiança crescia em seu coração. Apesar do peso que a ameaça do pai ainda trazia, havia uma nova luz no seu caminho. Os murmúrios de solidariedade que ouviu na festa ainda ressoavam em seus ouvidos, como um eco de coragem. Ana parou de repente, segurando sua mão e olhando em seus olhos. Você é forte, Lucas. O que você fez hoje foi importante. E você pode fazer mais. Mas esse Daniel,
Se ele tentar me parar de novo? O que eu faço? O receio virou uma sombra em seu olhar. Não podemos saber como ele vai reagir. Mas o que sabemos é que juntos somos mais fortes, ela respondeu com convicção, suas palavras como um escudo protetor que afastava o medo. E, além disso, você tem o direito de ser quem você é. Ele respirou fundo, sentindo o respaldo dela como um porto seguro em meio à tempestade. O caminho à sua frente poderia estar cheio de obstáculos, mas com ela ao seu lado, ele se sentia mais preparado para enfrentá-los. Enquanto caminhavam, o céu começou a se encher de estrelas, pontinhos de luz que brilhavam como os novos sonhos que despertavam dentro dele. Lucas pensou em todas as vezes que ele havia se sentido sufocado, todas as vezes que a pressão das expectativas apenas o fazia sentir pequeno e insignificante. E agora, ele estava finalmente se libertando. Vamos fazer algo diferente, Lucas disse, repentinamente inspirado. Que tal uma volta pela cidade? Só nós dois, sem planos? Os olhos de Ana brilharam com a proposta. Eu adoraria. A noite é jovem. Eles decidiram seguir em direção à orla. O vento do mar batia em seus rostos, levando embora parte do peso que ainda se aninhava em seus corações. Ao chegarem, foram recebidos pela vista deslumbrante da lua refletindo nas ondas. Era uma cena mágica que parecia capturar o âmago de sua nova liberdade. Enquanto caminhavam na areia, lado a lado, Ana, você acha que ele realmente vai cortar laços? Está disposto a isso? Se isso significar ser eu mesmo, então sim. É triste, mas estou cansado de viver uma vida que nem mesmo é a minha, Lucas revelou, um nó se formando na sua garganta. Eu gostaria que ele entendesse, mas não posso obrigá-lo. Ana pegou a mão dele, apertando levemente, e ele sentiu uma verdadeira conexão entre eles. Era mais do que amizade, era uma parceria, uma aliança que se fortalecia a cada nova palavra compartilhada. Uma brisa suave percorreu a praia, e Lucas parou, olhando para o horizonte. Você acredita que? Depois de tudo isso, eu finalmente tenho a chance de ser feliz? Sim, e você merece isso. A certeza dela era como um selo de aprovação que aumentava a fé de Lucas em si mesmo. Mas logo, ele sentiu uma inquietação crescente. E se Daniel chegasse até ele? E se as palavras de seu pai ainda ecoassem nas sombras, ameaçando apagar a nova luz que começava a brilhar em sua vida? O que você faria se nos separássemos, Ana? Ele perguntou, o medo misturado com a esperança fervilhando dentro dele. Eu lutaria, ela respondeu sem hesitar. Porque pessoas como nós, que buscam ser quem realmente são, sempre precisam de força. E você também. O vento uivou, levando suas vozes até o infinito, como se o universo testemunhasse a transformação que começava naquele momento. Lucas sorriu, um novo ardor se acendendo dentro dele. Havia desafios pela frente, mas a batalha mais importante ele já havia vencido. Mais, antes que pudesse saborear a vitória, seu celular vibrou no bolso. Ele hesitou, o medo invadindo seu peito novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido, estou de olho em você. Não se esqueça do que está em jogo. Lucas sentiu o coração disparar. O jogo estava apenas começando. E ele precisaria estar mais forte do que nunca. O coração de Lucas pulsava descontroladamente enquanto ele encarava a tela do celular. A mensagem dançava diante de seus olhos, cada palavra pesada como uma âncora. Estou de olho em você. O que isso significava? Quem era? E, mais importante, como Daniel saberia onde ele estava? Ana, atenta à mudança repentina em seu semblante, inclinou-se para ver o que o inquietava. O que foi? Perguntou, a preocupação pairando em sua voz. Uma mensagem, a voz dele quase falhou. Um número desconhecido. Não sei quem é, mas, ele hesitou, tentando reunir coragem, tá dizendo que tá de olho em mim. O rosto de Ana se transformou. A confiança que momentaneamente embriagara Lucas começou a se afastar como névoa ao amanhecer. Ele viu a determinação nos olhos dela. Não se preocupe. Você não está sozinho, Lucas. Vamos descobrir isso juntos, disse ela, apertando sua mão com firmeza.
Era como se aquela conexão banhasse a inquietação dele em um manto de coragem. Mas a noite naquele lugar, tão mágica minutos antes, agora parecia sufocante. As ondas quebrando na areia soavam como um aviso distante. E se não pudermos proteger um ao outro? E se Daniel, o medo ressurgiu, quase palpável. E se ele vier atrás de mim? Ana respirou fundo, quase como se estivesse tragando a coragem ao seu redor. Nós vamos nos preparar. E mais importante, você precisa conversar com alguém. Pode ser seu amigo, ou uma pessoa da escola. Não enfrente isso sozinho. Como você pode ter tanta certeza de que eu sou forte o suficiente para lidar com isso? Lucas questionou, seus olhos baixos, as dúvidas latentes na superfície. Por que você já demonstrou isso essa noite? Ela respondeu, sua voz ligeiramente mais suave, mais firme. Você ficou, lutou e não fugiu. Você não é mais o menino escondido atrás das escolhas do seu pai. Você decidiu lutar pela sua felicidade. E isso é uma força que poucos têm. Ele levantou os olhos e encontrou os dela. O brilho intenso da determinação dela refletido na luz da lua fez seu peito aquecer. Era verdade. O que ele fizera naquela festa, de se expor, de deixar as vozes e as expectativas alheias de lado, provava que já tinha começado a transformação. O que eu posso fazer agora? Lucas perguntou, sua voz um pouco mais firme. Primeiro, vamos sair dessa praia. Não podemos ficar expostos. Depois, vamos investigar quem essa pessoa pode ser. Se Daniel tiver um comparsa, precisamos ficar alerta. Ana disse, já puxando-o para longe da beira do mar. O caminho de volta parecia mais pesado do que antes, cada passo um lembrete dos desafios à frente. Mas pelo menos agora, ele não estava mais sozinho. Ao saírem da praia, Lucas sentiu um chamado íntimo de mudança em seu estômago. Aquela mensagem não era apenas uma ameaça, era um sinal de que ele estava sendo observado, uma lembrança de que Daniel não iria desistir. Enquanto caminhavam, Lucas pensava em mais do que apenas a mensagem. O que ele realmente queria para o seu futuro? E se esse futuro significasse uma ruptura definitiva com tudo que conhecia, inclusive sua família? Lucas, Ana começou, interrompendo seu devaneio. Eu sei que isso é muito. Mas essa é a hora de ser mais forte do que nunca. Lembre-se que você é mais do que seu pai e do que essa pressão. Você tá certa. Eu preciso ser eu mesmo, ele respondeu, sua voz agora decidida. Mas não havia um final feliz esperando por eles. Assim que cruzaram a rua, uma sombra esticou-se à frente deles. O olhar de Lucas se encontrou com uma figura familiar, era Daniel. A expressão no rosto dele gritava raiva e controle. Então você resolveu sair de casa, Lucas? Que interessante, Daniel disse, seu tom venenoso cortando o ar. O jogo, que antes parecia apenas uma ameaça virtual, ganhava vida diante de Lucas. Ele sentia que o peso da escolha estava prestes a se manifestar. Seria capaz de encarar o pai e cobrar seu espaço? E agora, o que você vai fazer? Perguntou Ana, sua mão apertando a dele, a respiração dele acelerando com a incerteza. Lucas respirou fundo, seu coração pulando na garganta. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente. E a batalha estava apenas começando. A tensão no ar era densa, como um pano pesado que cobria o cenário. Lucas ficou paralisado por um momento, o olhar cravado em Daniel, que se aproximava com um sorriso desdenhoso no rosto. Cada passo que o pai dava trazia uma sensação de iminente confronto. Você não tem ideia do que está se metendo, Daniel prosseguiu, sua voz baixa e carregada. Desde quando você decidiu que podia escolher seus próprios caminhos? Lucas sentiu seu corpo inteiro tremer com a indignação, mas a mão de Ana, firme e calorosa, o ancorou naquele desespero. Ele a encarou, buscando forças nos olhos dela. Era um espelho de coragem que ele não sabia que tinha. Eu não sou mais uma marionete nas suas mãos, pai, Lucas respondeu, cada palavra saindo com um peso que ele mesmo mal acreditava ter. Eu vou viver a minha vida, do meu jeito. Daniel riu, um som seco e vazio. Acha que pode simplesmente se afastar de mim? Você é parte de mim, Lucas. Ninguém consegue escapar do próprio sangue.
O coração de Lucas disparou. As lembranças de uma infância cercada pelo controle e pela pressão começaram a inundar sua mente. Criado numa bolha de expectativas irrealizadas, seu desejo de se libertar tornava-se mais forte a cada instante. Ele já estava cansado de carregar o peso de outra pessoa. Você não define quem eu sou. Sua voz ecoava com um desfecho de coragem que ele nunca imaginou possuir. A expressão de Daniel se transformou. Em vez de raiva, algo como surpresa lida com tensão surgiu. Ele não esperava esse tipo de resistência. Lucas podia ver a centelha de dúvida nos olhos do pai, como se ele começasse a perceber que seu filho era capaz de se erguer. Ana, ao seu lado, sussurrou: Isso mesmo. Não recue. Continue. Lucas se virou para ela, sentindo o impulso de continuar, de não recuar. Você pode me ameaçar, me pressionar, mas você nunca vai me fazer sentir menos do que eu sou. A adrenalina fluía como um rio em sua correnteza, forte e incontrolável. As palavras cortaram o silêncio como uma faca afiada, e Lucas assistiu enquanto a confiança de Daniel balançava. O pai não estava preparado para esse novo Lucas, esse filho que começava a se afirmar. Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? Daniel retrucou, tentando se recuperar, mas a incerteza já atormentava seu sorriso carregado. Estarei sempre um passo à frente. Talvez você tenha me controlado por um tempo, mas essa história acabou. Eu vou buscar ajuda. Vou falar com as pessoas que me importam. Não sou seu brinquedo, e definitivamente não tenho medo de você, Lucas desafiou, sentindo a força das palavras reverberando em seu ser. Nesse momento, a adrenalina deu lugar a um formigamento. A sensação de libertação era palpável, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ana fez um gesto discreto, indicando que era hora de se afastar. Vamos, Lucas. Precisamos ir agora, ela disse, puxando com delicadeza, mas a intensidade do olhar dele permaneceu fixo em Daniel. Você vai se arrepender disso, filho, Daniel disparou, mas havia algo fora de lugar em suas palavras. A incerteza. Ao virarem as costas e se afastarem, Lucas sentiu um misto de medo e triunfo. O peso que antes oprimia agora parecia mais leve, como se o passo à frente o estivesse empurrando para uma nova realidade. Cada passo levava para longe daquela sombra que sempre pairou sobre ele. Mas quando chegaram mais longe, a rua iluminada pela luz da lua tinha um novo significado. A luta estava apenas começando. Ele teria que enfrentar não apenas o pai, mas seus próprios medos e inseguranças. Você foi incrível! Ana exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. Mas o que fazemos agora? Precisamos de um plano. Lucas sorriu, percebendo que naquele momento ela se tornava uma aliada fundamental em sua jornada. Mas a mensagem ainda pulsava em sua mente. Alguém estava de fato observando. Vamos nos encontrar com Mateus, disse ele, já pensando nas possibilidades. Ele pode nos ajudar a descobrir quem está atrás da mensagem. Boa ideia, Ana respondeu, com um brilho nos olhos. Mas temos que ficar alerta. Não sabemos até onde isso pode ir. No fundo, Lucas sentia que o desfecho daquela história ainda estava longe. Com o coração acelerado e a determinação fervendo, ele se preparou para encarar os desafios que ainda estavam por vir. Uma nova e inesperada batalha aguardava no horizonte, e ele estava pronto para enfrentá-la. O caminho até a casa de Mateus parecia mais longo do que o habitual. As ruas estavam vazias, e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos rápidos de Lucas e Ana. Enquanto caminhavam, Lucas tentava organizar os pensamentos que se aglomeravam em sua mente. E se seu pai tentar nos seguir? Perguntou Ana, quebrando o silêncio tenso. Ele pode fazer qualquer coisa. Não vou deixar que ele me atinja novamente, Lucas afirmou, a determinação transparecendo em sua voz. Dessa vez, não serei apenas um espectador na minha vida. Ana sorriu, mas Lucas percebeu uma sombra de preocupação em seus olhos. Ela estava tão envolvida agora, e a ideia de colocá-la em perigo o deixava inquieto. O que acontece se ele descobrir sobre nós? Os dois deixaram a rua principal e se dirigiram por uma viela mais tranquila.
As paredes grafitadas ao redor contavam histórias de jovens que também buscavam liberdade, mas a luta deles parecia pequena comparada à sua. Eles tinham um inimigo poderoso e astuto. Precisamos manter tudo isso em segredo por enquanto. Não podemos deixar que ninguém saiba do que estamos fazendo, sugeriu Ana, segurando a mão de Lucas com força. O Mateus pode nos ajudar a descobrir como nos proteger. Lucas assentiu, embora o peso da responsabilidade se instalasse em seu peito. O que ele tinha de enfrentar a seguir não era apenas sobre ele. Era sobre Ana, e sobre o que a vida dele representaria dali para frente. Quando finalmente chegaram à casa de Mateus, o coração de Lucas estava disparado. Ele não sabia o que esperar do amigo, e hesitava por um instante antes de chamar. O som da campainha ecoou no ar, e logo a porta se abriu. Mateus, com a aparência desleixada típica de quem estava sempre mergulhado nos próprios pensamentos, tinha um sorriso confuso ao ver os dois. Oi, Lucas, Ana. O que está acontecendo? Ele olhou de um para o outro, percebendo a tensão no ar precisando urgentemente de uma saída. Lucas falou rapidamente sobre o que havia acontecido com o pai. Relatou tudo, as ameaças, a mensagem enigmática que o seguia e como ele queria romper de vez o ciclo de controle. Cada palavra que saia de seus lábios parecia um peso se levantando de seus ombros. Mateus escutou atentamente, seus olhos se alargando à medida que a verdade se desenrolava diante dele. Você precisa de um plano. E, claro, apoio. Não está sozinho nisso. Lucas sentia algo mudar na atmosfera, unindo os três. O poder da amizade, mesmo em meio a um tempo tão conturbado, oferecia um brilho de esperança. Ele sorriu, sentindo um pouco da carga se dissipar, como se finalmente tivesse amigos dispostos a lutar ao seu lado. Acho que precisamos descobrir quem está por trás daquela mensagem, disse Mateus, pensativo. E isso pode levar algum tempo. Ana concordou. Mas também precisamos ficar em movimento. Daniel não vai ficar parado. Lucas colocou a mão na cabeça e deixou escapar um suspiro. Vamos nos preparar para isso. O que temos que perder? A determinação nos olhos de seus amigos o ajudava a ver um pouco mais longe na escuridão que se estendia à sua frente. Mas ainda havia uma questão que o inquietava. E se todos eles não estivessem prontos para o que viria? Enquanto se aproximavam do plano, uma nova mensagem apareceu na tela do celular de Lucas, uma notificação que ele não esperava. Era um aviso intrigante, uma pista que ele não tinha procurado, e que poderia mudar tudo novamente. O coração disparou. Ele olhou para Ana e Mateus, percebendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E cada resposta que encontrassem poderia levar a uma verdade dolorosa. O que será que isso quer dizer? Murmurou, sentindo um frio na barriga. Lucas olhou para seus amigos, a conexão renovada e a tensão palpável devido à iminente descoberta. Havia segurança em seu coração, mas também a consciência de que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. E, mais uma vez, ele estava prestes a ser arrastado para o desconhecido. Lucas respirou fundo e desbloqueou o celular, seus dedos tremendo levemente. A mensagem brilhava na tela como uma farol inesperado em meio à tempestade. As palavras eram simples, quase neutras, mas para Lucas, elas carregavam um peso imenso. Viver é um risco. A verdade te libertará, ou te destruirá. Escolha sabiamente. Ele franziu a testa. O que isso significava? Olhou rapidamente para Ana, que parecia tão ansiosa quanto ele. Mateus, por sua vez, tentava analisar a situação. Você já recebeu algo assim antes? Algum aviso estranho? Perguntou. Lucas balançou a cabeça, sentindo medo e adrenalina misturarem-se dentro dele. Nada assim. Isso é diferente. A mente de Lucas girava em torno das implicações da mensagem. Poderia ser um aviso ou uma ameaça disfarçada. Precisamos averiguar isso, sugeriu Mateus, com toda a seriedade de quem sabia que, nas próximas horas, tudo poderia mudar. Posso hackear algumas contas, ver se há algo sobre esse número ou o remetente. E se for uma armadilha? Ana interveio, a voz tremendo. Lucas, você não pode simplesmente se jogar nessa. Lucas segurou sua mão novamente, buscando acalmá-la.
Eu não posso ficar parado. Se há uma chance de descobrir a verdade, precisamos pegar essa oportunidade. Não posso deixar que meu pai defina minha vida. Mateus pegou o celular e começou a digitar na tela. O silêncio pairava, apenas o barulho dos toques ecoavam no ambiente. Cada momento se arrastava, e Lucas sentia o controle escorregar por entre seus dedos. Tem alguma coisa aqui, disse Mateus, quebrando o silêncio tenso. Seus olhos se arregalaram e um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O número parece estar ligado a certas atividades ilegais. E tem uma lista de pessoas que estão envolvidas. O coração de Lucas disparou, enquanto pensamentos turvos e inquietantes começavam a tomar forma. O que você quer dizer com atividades ilegais? Tráfico de influência, movimentação de dinheiro sujo, e até, sua voz ficou mais baixa, execuções. Ana levou a mão à boca, chocada. Isso é sério, Lucas? Você realmente acha que seu pai pode estar misturado nisso? Lucas se sentiu como se estivesse em um filme de suspense, onde a cada curva, um novo perigo se apresentava. Não sei, mas se ele estiver, precisa parar. Agora. E como vamos fazer isso? Ana perguntou, a incerteza clara em seus olhos. Precisamos de um plano, Lucas. Não podemos simplesmente correr para o ataque. Sim, precisamos ser espertos, concordou Mateus. Talvez devêssemos nos infiltrar em algum lugar, descobrir mais de perto. Mas isso exige cuidado. Lucas sabia que o tempo estava contra eles. Quanto mais tempo demorassem para agir, maior se tornaria o perigo. Ele olhou para Ana e Mateus, o trio unindo forças contra um inimigo desconhecido. Vamos fazer algo simples. Precisamos de informações e vamos atrás delas. Juntos. Se descobrirmos algo mais sério, precisamos unir forças para nos proteger. Não podemos deixar que as ameaças nos dominem, Lucas disse, a determinação crescendo em sua voz. Seguiram para um lugar onde poderiam planejar tudo com mais segurança, decididos a não deixar que o medo governasse suas vidas. Mas enquanto se afastavam, uma sensação inquietante começava a especular na mente de Lucas. Ele se virou por um instante, olhando para trás como se sentisse que algo os observava. No fundo do coração, sabia que a verdade que estavam prestes a desvendar poderia ser mais dolorosa do que qualquer coisa que já enfrentaram. E, agora, cada passo que davam os aproximava de uma revelação que poderia mudar para sempre a amizade que estavam construindo. Então, antes que pudesse se dar conta, uma nova notificação soou. Com esperança e receio, Lucas tomou o celular novamente. O que ele viu fez seu coração gelar, uma foto de Ana ao lado da mensagem, estou a um passo de vocês. O relógio apressou seu ritmo e a urgência tomou conta da sala. O que mais eles precisariam enfrentar para finalmente serem livres? Lucas ficou paralisado, o olhar fixo na tela do celular. A imagem de Ana, capturada em um momento tão comum, agora parecia ser a peça central de um jogo perigoso. O que isso significa? Sua voz saiu baixa, trêmula, como se cada palavra carregasse o peso da questão não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. Ana e Mateus se aproximaram, os rostos marcados pela preocupação. Pode ser só uma ameaça. Alguém tentando intimidar, Mateus disse, tentando encontrar um ponto de esperança em meio ao desespero. Ou pode ser algo mais sério, Ana acrescentou, seu tom indicando que eles estavam diante de um ponto de virada. Lucas sentiu a pressão nas têmporas, o ritmo acelerado de seu coração refletindo o turbilhão de emoções. Precisamos ir à polícia, ele sugeriu, a ideia soando tão distante, como se o simples ato de buscar ajuda pudesse desencadear consequências irreversíveis. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderiam enfrentar isso sozinhos. Talvez não seja o melhor passo agora, Ana ponderou, seu olhar firme. Precisamos de provas antes de qualquer coisa. Se Daniel estiver envolvido, ele pode ter conexões que o protegerão. Lucas sentiu o gosto amargo da verdade. O mundo que ele uma vez considerou seguro agora parecia uma teia de mentiras e segredos. A ideia de expor seu pai era aterradora. Mas, se houvesse alguma chance de proteger Ana e a si mesmo, era uma possibilidade que não poderia ignorar. Vamos nos encontrar de novo com Mateus.
Podemos rastrear essa mensagem e ver até onde ela vai, sugeriu Ana, já pensando rapidamente em um plano de ação. Cada movimento deles parecia urgentemente importante, como se o tempo estivesse se esgotando. Assim que decidiram que iriam à casa de Mateus novamente, Lucas se lembrou das palavras que uma vez o deixaram tão perturbado: a verdade te libertará, ou te destruirá. Ele precisava se guiar pela certeza de que enfrentar essa verdade era a única saída. Durante o caminho, a tensão ao redor era palpável. Conversas silenciosas, olhares rápidos e a decisão de agir cuidadosamente regiam aquele momento. Lucas tomou a mão de Ana, buscando sua força. Ele não estava sozinho nessa, eles eram um time. Ao chegarem à casa de Mateus, a sala estava fria, mas aquecida pela presença de seus amigos. Juntos, discutiram estratégias e o que cada um poderia fazer para desmascarar a verdade. Vamos tentar descobrir quem está por trás dessa mensagem e se a ameaça é real ou apenas uma intimidação, disse Mateus, abrindo seu laptop e começando a pesquisar. Eles se dividiram em tarefas. Ana investigaria informações sobre o número. Lucas, por sua vez, começaria a falar com algumas pessoas que conhecia, buscando suas próprias conexões. As horas passaram como minutos, a adrenalina os mantendo acordados e alertas. Mas, a cada hora que se passava, a mesma tensão começou a pesá-los. A ideia de estar sendo observados volvia como uma sombra. Quando Lucas saiu para buscar uma informação que poderia um pouco mais de luz sobre a situação, sentiu uma onda de receio. Mas o desejo de ser livre, de finalmente ser ele mesmo e se afastar do controle do pai, era mais forte que qualquer medo. Assim que chegou ao local programado para se encontrar, um café com um ambiente tranquilo, mas tenso, Lucas respirou fundo. As pessoas ao redor conversavam despreocupadas, mas ele sentia que era um cenário de uma tempestade iminente. Preciso descobrir, ele pensou, convencendo-se de que a verdade era o único caminho possível. No fundo daquela cafeteria, encontrou um dos amigos de seu pai, alguém que poderia oferecer as respostas que tanto buscava. O homem, no entanto, tinha o olhar pesado de quem escondia mais do que contava. E, com cautela, Lucas fez sua abordagem. Acho que preciso de algumas informações sobre meu pai, disse, sem rodeios, deixando claro que não estava ali para brincadeiras. A tensão no ar se transformou em um silêncio constrangedor. Se você não estiver preparado para ouvir, melhor desistir, garoto, o homem respondeu, após um breve momento de hesitação. Mas a curiosidade e a bravura de Lucas eram maiores do que o medo. Não posso mais viver na sombra dele. O que você sabe? E, enquanto o homem começava a revelar fragmentos de verdades obscuras, Lucas sentiu que a maré estava mudando. Ele não apenas estava enfrentando seu passado, tornou-se um agente de suas próprias decisões. Cada palavra que o amigo de seu pai proferia era como um fio delicado, tecendo uma história que virava o jogo. Mantendo-se firme, Lucas juntou cada pedaço de informação, enquanto Ana e Mateus o aguardavam com expectativa. Sabia que a tempestade se aproximava, mas agora, armado com conhecimento e com amigos leais, ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Nesse momento decisivo, enquanto lucidez surgia entre as sombras, Lucas percebeu que a verdadeira batalha não era contra seu pai, era contra os medos que o conscientizavam. E, enquanto tomava coragem, decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele estava pronto para escolher se libertar. Então, cheio de determinação, ele voltou para onde Ana e Mateus o esperavam. Sabia que aquela era a hora. Era a hora de enfrentar as verdades que pelo tempo atormentaram sua vida e, finalmente, tomar controle de seu destino. A luta estava longe de terminar, mas agora, ele tinha amigos leais ao seu lado. E isso, por si só, era um poder transformador. Enquanto Lucas fez seu caminho de volta, ele não soube que outra mensagem estava prestes a chegar, uma que prometia colocar suas verdadeiras intenções à prova. O jogo estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, ele precisava de apoio. Você quer saber como essa história termina? Então inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para ajudar nosso alcance e comente suas reações e teorias sobre tudo o que está acontecendo. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, não espere nem mais um segundo.